Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que conecta você aos 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ele tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O aquecimento global tem elevado as temperaturas em diferentes regiões do planeta e aumentado a frequência e a intensidade dos eventos climáticos extremos. Na cidade de São Paulo, por exemplo, esse aquecimento tem acontecido em um ritmo ainda mais acelerado. Enquanto a temperatura média global subiu cerca de 1,2 graus Celsius desde o início do século XX, na capital paulista, as temperaturas máximas e mínima aumentaram em 2,4 e 2,8 graus, respectivamente. Segundo os pesquisadores, parte dessa diferença está relacionada com as ilhas de calor urbanas. Em áreas da Grande São Paulo, com pouca vegetação, muito asfalto e concreto, a temperatura da superfície pode chegar até 60 graus no verão, enquanto em locais mais arborizados e com a presença de água não ultrapassa 25 graus. Na semana passada, o nosso programa, o Brasil ODS, discutiu como o espreiamento urbano tem expandido as cidades paulistas, muitas vezes sem planejamento, infraestrutura adequados. Hoje nós vamos entender como esse modelo de desenvolvimento também pode contribuir para o aumento das temperaturas e a intensificação das ondas de calor. Junto comigo, no programa de hoje, o professor Paulo Almeida, colunista e especialista em ODS do Observatório do Terceiro Setor. Paulo, boa tarde, que prazer revê-lo novamente. Boa tarde, Joel, boa tarde a todos e todas. Satisfação enorme, mais uma vez, estarmos juntos, Joel. Vamos falar, Paulo, sobre o aumento da temperatura e as ondas de calor em São Paulo. Para isso, nós recebemos Humberto Ribeiro da Rocha. Ele é professor titular do Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Ele é um dos pesquisadores do Centro para a Segurança Hídrica e Alimentar em Zonas Críticas, um centro de ciência para o desenvolvimento apoiado pela FAPESP. Boa tarde, professor Humberto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Gilvan. É uma satisfação muito grande poder dialogar com vocês, que são do terceiro setor, e nós da academia, de alguma forma, somos estamos dentro do primeiro setor, né? O Estado, a sociedade, ela investe em nós para que criemos conhecimento e que esse conhecimento se reverta, né, em benefícios para todos, da melhor maneira possível. Então, estou aqui para tentar traduzir um pouco, numa linguagem um pouco mais simples, aquilo que eventualmente venha de encontro ao tema que você está sugerindo, tá? Você falou em Gilvan, nosso outro convidado é o Gilvan Sampaio, pesquisador do INEP, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos. Boa tarde, Gilvan. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Joel. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Humberto. É um prazer estar aqui e poder contribuir com esse programa tão importante. Obrigado pelo convite mais uma vez. O prazer é nosso, Gilvan. O aumento da temperatura é um dos principais sinais das mudanças climáticas, mas esse aquecimento não acontece da mesma forma em todos os lugares. Para compreender esse fenômeno, pesquisadores analisaram a evolução das temperaturas na cidade de São Paulo ao longo dos últimos 125 anos e investigaram a formação de ilhas de calor em 70 municípios do estado. Os resultados mostram que a capital paulista está aquecendo acima da média mundial
e que dentro da mesma cidade as diferenças de temperatura podem ser muito expressivas. E todo mundo já deve ter percebido isso, né? Faz muito calor numa região e menos em outra. Professor Humberto, a sua pesquisa analisou a evolução das temperaturas na capital paulista. Como esse estudo foi realizado? Olha, você mencionou aí alguns números de ilhas de calor no estado de São Paulo e também na região metropolitana de São Paulo. São dois novos resultados que um grupo de pesquisadores financiado pela FAPESP está trazendo. Foi recomposto uma série histórica desde 1900. Havia uma série histórica desde 1932. Os outros dados eles estavam todos escritos à mão em cadernetas. Foi feito um estudo exaustivo de consistência física dessas estações, comparação com uma outra estação histórica de longo prazo, que é na cidade de Campinas, que fica no Instituto Agronômico, e nós fizemos essa recomposição. Então, esse estudo da região metropolitana de São Paulo foi o que mostrou esse aumento da temperatura mínima desde 1900 em 2,8 graus Celsius, na média decadal, né? Então, foram feitas médias a cada 10 anos e da temperatura máxima de 2,4. Ou seja, quando se compara isso com a média global sobre áreas continentais, que vem lá do IPCC, são somente sobre áreas continentais, que é 2 graus, São Paulo está acima da média, né? O que também não foi nenhuma surpresa, porque São Paulo é uma área muito extensa, urbanizada e muito densamente construída. E esses dois fatores, a extensão de área impermeável com concreto, alvenaria, falta de verde e o adensamento dessas edificações eleva a temperatura local, né? E essa elevação da temperatura local em relação às cercanias, às vizinhanças rurais, que são tipicamente formadas ou por fragmentos de floresta, pequenas propriedades com hortifruti, pastagens, elas são mais frias. Então, teve um outro estudo que realizou com imagens de satélite em 50 municípios de São Paulo a estimativa da ilha de calor. Não são exatamente municípios, algumas localidades são conurbações. Por exemplo, há uma conurbação em Campinas, há uma conurbação em São José dos Campos. Tudo aquilo forma uma grande ilha de calor quente. E a ilha de calor é justamente esse aquecimento local em relação às cercanias, onde há uma vegetação e condições que promovem mais arrefecimento da temperatura, maior resfriamento do ar. E o que eu posso te dizer, assim, de forma resumida aqui, só para fechar a sua pergunta, é que essa ilha de calor ela é muito maior no verão do que na transição da primavera para o verão, que também é uma estação, é um período quente do ano, mas ela é bem maior no verão, e quando eu falo verão, eu digo esse trimestre de dezembro, janeiro, fevereiro, né, onde fica ao redor da máxima radiação solar que chega à superfície. E nessas 50 cidades, a ilha de calor, esse aquecimento incremental, diferencial, ele varia entre 6 graus Celsius até 12 graus Celsius. E São Paulo está lá quase no topo, quase no ranking ali, em torno de 11,5 graus Celsius, devido a essas características que eu já mencionei, mas não é uma exclusividade de cidade pequena, média ou grande. Quando nós fizemos um sorte, né, de cidades nessas escalas de tamanho, obviamente, assim, as cidades pequenas foram aquelas consideradas acima de 40 mil habitantes. Não pode ser, assim, um núcleo muito pequeno. Mas essas acima de 40 mil, elas também não estão livres da ilha de calor, ou seja, ela já tem uma extensão suficiente para se formar, tá, uma camada de ar relativamente
relativamente estável em relação às cercanias, ou seja, que na média a temperatura é mais quente, e então tanto cidades pequenas como grandes estão sob esse efeito de ilha de calor. Houve também uma região do estado de São Paulo onde essa ilha de calor se pronunciou bastante, foi no norte, nordeste do estado de São Paulo. Lá já é uma região mais quente. Então também existe esse padrão, né? Regiões mais quentes tendem a promover uma ilha de calor maior, tá? Porque São Paulo é uma região que tem um gradiente climático. Ele vai esquentando do litoral em direção ao interior, tá? Que na climatologia há muito tempo é um efeito chamado de continentalidade, né? Os geógrafos falam continentalidade para não complicar muito. E, finalmente, para voltar no início da questão e fechar o que você me perguntou, está sendo desenvolvido, então isso é um estudo em construção, tá? Mas eu preciso aqui falar porque ele foi divulgado pela FAPESP, que é a medição da temperatura do ar, tanto dentro das edificações, dentro das casas aqui em São Paulo, como na área externa, ou seja, uma comparação das duas, porque aí se vai ao encontro daquilo que as pessoas experimentam sobre o calor, né? Porque no fundo a gente trabalha para o ser humano, né? Então vamos ver o que as pessoas estão sentindo. Então, em associação com a Prefeitura de São Paulo, que através da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, preciso dar o crédito para eles, e para uma organização do terceiro setor que financiou esse estudo, que é a chamada Vital Strategies, que é um braço da Bloomberg, daquela Bloomberg Fundação, né, fundação de caridade para estudos científicos. Então, foram instalados 40 localidades com sensores de temperatura e umidade do ar dentro dos quartos. Isso foi feito assim, um padrão para se evitar local próximo da cozinha, onde tem fogão, próximo de equipamentos, né? Próximo de lugar onde toma sol, para poder equiparar. Isso é recente, foi feito em início de dezembro até hoje. Que interessante, professor. E agora, realmente, para fechar, nós tivemos 2 ondas de calor maiores. Foi uma no final de dezembro e uma que pegou o início um pouco de janeiro. Final de dezembro também, início de janeiro, mas teve uma lá em meados de dezembro. E as ondas de calor aqui em São Paulo, a temperatura máxima aqui em São Paulo é por volta de 36, 36,5 aproximadamente, mas muito abaixo disso já é considerado uma onda de calor, tá? Acima de 33 graus já é uma percepção de tempo já desfavorável, já de calor. E mais recentemente agora, né? No próprio inverno, nós tivemos uma onda de calor aqui em São Paulo também, né? Tivemos comparável com as médias de inverno, mas essa eu posso até te dar os números, mas o que eu quero te falar é que agora tivemos uma noção exata do que é a vulnerabilidade das pessoas e esse grau de exposição dentro das casas. Então, e aí, durante o programa, professor, eu quero ouvi-lo sobre esse resultado da pesquisa, o que pode ainda vir com o fenômeno do El Niño. Agora, eu queria ouvir um pouco o Gilvan. Gilvan, os resultados mostram que São Paulo está aquecendo num ritmo superior à média global. Como nós entendemos esse fenômeno? Bom, de fato, o professor Humberto já falou, né, como nós entendemos esse fenômeno. Primeiro, é o crescimento da cidade, né, a substituição da superfície que originalmente era com vegetação, né, floresta, e foi então introduzido o asfalto, o concreto, etc., formando essas chamadas ilhas de calor, e esse efeito
ele faz com que a temperatura fique mais alta. Então, o professor Humberto acabou de falar, inclusive, que cidades menores, por conta do adensamento, nós já temos também essa questão do aumento da temperatura em função dessa mudança das características da superfície. Qual é a relação entre as mudanças climáticas globais e as transformações que acontecem nas cidades? Na verdade, elas contribuem para o aquecimento global, né? Então, vamos lembrar que o principal motivo do aquecimento global, né, que leva às mudanças do clima, é a emissão de gases de efeito estufa, né? O aumento da concentração de gases de efeito estufa, principalmente oriundos aí da queima de combustíveis de origem fóssil, né? Principalmente derivados de petróleo e carvão. Isso é o principal motivo no mundo, né? Faz com que haja um aumento da temperatura média global, né? E aí o efeito de ilha de calor urbano ele se soma às emissões de gases de efeito estufa, né? Então nós temos aí a contribuição do efeito de ilha de calor urbano para o aumento da temperatura provocado pela maior emissão de gases de efeito estufa. Um dos dados que mais chama atenção é a diferença entre as áreas mais quentes e as áreas mais frias da Grande São Paulo. Em alguns lugares, a temperatura da superfície chegou a 60 graus, enquanto em regiões com mais vegetação e corpos d'água ficou em torno de 25 graus, professor Humberto. O que explica essa diferença tão grande dentro de uma mesma região? Bom, em primeiro lugar, você falou um nome muito exato, que é temperatura de superfície. Então, é necessário explicar para quem está ouvindo que esse é um termo técnico que vem da estimativa que o satélite captura da temperatura que existe exatamente sobre um corpo, sobre a rua, sobre um telhado, sobre a copa das árvores, eventualmente até sobre as nossas cabeças, se estivéssemos andando ali e o satélite nos capturando, tá? Porque ela vem estimada pela emissão do infravermelho termal que os corpos emitem. E a outra coisa é a temperatura do ar. A temperatura do ar é medido com termômetros dentro de um local padronizado, tá? Que durante o dia é ligeiramente mais fria que a temperatura da superfície. À noite isso inverte um pouco, mas ela é mais fria. Então esse número, ele não deve causar um alarmismo. Eu não quero que isso seja, falar em 60 graus em um local, não é um alarmismo, mas é uma realidade. Por exemplo, um grande galpão industrial com fibrocimento, ele chega a 60 graus ou mais, tá? Ali num dia muito quente, tá? É aquela velha piada, né, de fritar ovo no asfalto, num dia muito quente. Hoje em dia você entra na internet e você vê lá o caboclo mostrando que frita o ovo no asfalto, tá? Então, são estimativas pontuais, e esse 25 graus Celsius são as áreas verdes, onde tem arrefecimento, os corpos hídricos. Eles transformam aquela energia absorvida, tá? Não para aquecer o ar, mas para vaporizar a água. Quando se vaporiza a água, a temperatura não aumenta, né? Isso é um conhecimento lá do ensino médio que a gente tem, de quando a água entra em ebulição, não varia, né? Fica sempre em 100 graus Celsius. Na evaporação também, uma evaporação comum. Então, isso acontece em todos os lugares quentes, tá? E em lugares mais quentes ainda do Brasil, Goiânia, Manaus, Fortaleza, esses 60 graus, eles podem ir para 80 graus, tá? 80, 90 graus, porque é um fenômeno localizado. Agora... É um fenômeno localizado, mas tem um impacto muito grande na saúde pública, né? É muito grande, porque eles geram uma ilha de calor urbana, ela é formada por uma composição de microilhas de calor urbano, que são vários pontos quentes, vários hotspots distribuídos na cidade, que a atmosfera se encarrega de misturar e ficar ali relativamente confinado, né? Confinado, um termo mais certo é residente, fica residente, né? A não ser que uma grande frente fria, um grande vento misture tudo aquilo e faça a temperatura cair, né? Mas ela fica residente ali sobre a área, o que nos dá
esse conhecimento da ilha de calor urbano. Tá? Muito bem. Ô, Gilvan, eu quero ouvir. Joel, A pesquisa. posso fazer? Perdão, Claro, só por queria favor, fazer eu ia só falar uma- exatamente. Vamos te ouvir, Paulo, um pouco. Não, mas é uma pergunta, eu fiquei super intrigado agora com a fala do Humberto, e aí fiquei pensando em duas regiões na cidade de São Paulo, né? A zona norte de São Paulo, ali no Horto Florestal, salvo o melhor juízo, existe um microclima nessa região da cidade, e Engenheiro Marcilac, no extremo sul da cidade. Poderia-se dizer que existem ilhas de calor internas a áreas que, teoricamente, nós entendemos como áreas um pouco mais ambientalmente adequadas, como essas que eu citei? Bom, então, Professor, Oi? antes de responder a questão do Paulo, eu moro na zona norte da cidade e estou próximo aqui ao Parque da Cantareira. Aqui os habitantes daqui dessa região da zona norte, onde eu moro, eles sentem as ondas de calor um pouco menor, né? Porque a proximidade do Parque da Cantareira dá uma qualidade de vida melhor, mas o resto da cidade sofre muito. Pois é, vocês foram até no nexo causal, porque São Paulo tem uma grande ilha de calor, porque ela é tão adensada e, ao mesmo tempo, ela tem uma fronteira tão distinta entre a área urbanizada e não urbanizada, diferente das outras. Ou seja, tanto ao norte, o Parque da Cantareira, como toda a região de Parelheiros, ela é praticamente florestal, tá? Florestal. E outros lugares são lugares onde tem hortifruti granjeiro, tem muita irrigação, né? Na região de Mogi Guaçu, Cotia, Carapicuíba, Ibiúna. Então, realmente São Paulo é um núcleo muito quente, delimitado por uma fronteira de áreas extremamente frias, diferente, por exemplo, de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem uma área grande, mas é cercado por cana-de-açúcar. E cana-de-açúcar, ela é uma cultura que durante todo o período da safra, né, que é durante o final do outono até o início da primavera, está se colhendo e o solo fica ali praticamente sem vegetação. E no resto do ano ela está crescendo, então não é um ambiente florestal. A cana-de-açúcar é um tipo de vegetação que evapora menos do que a floresta, portanto ela arrefece menos o ar. Então, São Paulo ela tem por que ter uma ilha de calor tão grande, tá? Agora, eu entendo sua pergunta, Paulo, que é entrando no âmago do âmago. Se você entrar dentro de uma área florestal, tá? Totalmente homogênea, se você vai encontrar ilhas de calor, não, provavelmente numa escala muito pequena, porque dentro de uma área florestal, como a Cantareira, e vamos estender durante a Mantiqueira, toda a Serra da Mantiqueira, é uma região de topografia complexa, ou seja, há vales, encostas e cumieiras, certo? Os vales, eles se aquecem mais durante o dia do que as encostas e as cumieiras, eles são mais quentes. E à noite, ao contrário, à noite eles esfriam, isso é um mecanismo natural, tá? Para os mais antigos, os mais novos, não sabem o que é ir pescar no rio. O rio fica no vale. E o pescador bom, ele leva um agasalho, porque ele sabe que esfria à noite no rio, né? O ar frio, ele vem descendo pelas encostas, porque ele é mais pesado, tá? Mais pesado. E ele se acumula nos vales durante a noite. Durante o dia, ele é mais quente. Então, se encontra regiões quentes e frias, mesmo entre áreas com extensa distribuição de vegetação, mas não devido à urbanização, por fenômenos naturais, tá? Então, assim acontece em grande parte, e aqui na Mantiqueira e na Cantareira também. Um breve intervalo e na volta notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil.
Pesquisa realizada no Instituto de Biociências da Unesp, em São Vicente, sugere que o aumento das ondas de calor marinhas, ocasionado pelas mudanças climáticas globais, deve afetar consideravelmente as formas de vida desse ambiente. A partir da combinação de dados históricos, previsões de alterações climáticas e experimentos em laboratório, foi avaliado o possível impacto dessas ondas de calor em larvas do caranguejo chama-maré, que tem importantes funções no ecossistema, como servir de alimento para muitas outras espécies. Os pesquisadores concluíram que a sobrevivência das larvas foi afetada, independentemente da acidez da água. Já a fisiologia larval sofreu tanto com a temperatura elevada quanto com a diminuição de pH. Outra mudança esperada com a maior frequência das ondas de calor marinhas. Nesse cenário, são esperadas reduções no número de larvas e, como consequência, nos estoques pesqueiros de várias espécies, com efeitos ecológicos negativos ao longo da cadeia alimentar. O estudo integra um projeto vinculado ao programa FAPESP de pesquisa sobre mudanças climáticas globais. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre o aumento da temperatura e ondas de calor em São Paulo, com o Humberto Ribeiro da Rocha, que é professor da Universidade de São Paulo, e o Gilvan Sampaio, que é pesquisador do INEP. Agora, notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A Organização Mundial Meteorológica alerta para El Niño, mais intenso, com maior calor e probabilidade de eventos extremos. A Valéria Maniero, de Genebra, tem as informações. O El Niño já se estabeleceram no Pacífico tropical e devem evoluir rapidamente para um evento forte nos próximos meses. Com isso, aumenta a probabilidade de ondas de calor, secas, chuvas intensas e outros eventos climáticos extremos em diversas partes do mundo. É o que afirma a Organização Meteorológica Mundial, OMM. Segundo a secretária-geral da agência, Celeste Saulo, a comunidade da OMM lançou uma mobilização sem precedentes para coordenar ações em todo o sistema das Nações Unidas e em nível regional. Isso inclui apoio a governos, organizações humanitárias e setores sensíveis ao clima, como agricultura e saúde, e populações vulneráveis para se prepararem para os possíveis impactos. A chefe da OMM destaca que as previsões sazonais avançadas e os sistemas de alerta precoce são fundamentais para salvar vidas e reduzir os impactos sobre economias e comunidades. De acordo com o último boletim da OMM sobre o clima mundial, está previsto um evento intenso de El Niño entre este mês de julho e setembro. As previsões baseadas em conjuntos multimodelos dos principais centros globais de previsão mostram um aquecimento consistente e significativo das temperaturas do oceano nas regiões centrais e leste do Pacífico Equatorial. Estão previstas temperaturas superiores a 2 graus centígrados nas principais áreas de monitoramento. Espera-se que o El Niño continue se fortalecendo durante o outono do hemisfério norte, influenciando diversas regiões do planeta. Da ONU News em Genebra, Valéria Maniero. Um pequeno comentário seu, Gilvan Sampaio, do INPE, sobre essa matéria que nós acabamos de ouvir. O fenômeno El Niño é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico ao longo do Equador, né? Um dos impactos do El Niño no Brasil é o aumento da temperatura média, né? E aí, como um evento ele é intenso, né? Ou seja, ele é um pouco mais forte, como esse que começou agora no mês de junho e que deve evoluir ao longo dos próximos meses. O auge do El Niño sempre ocorre no final do ano. Embora os eventos eles não são exatamente os mesmos, mas as temperaturas realmente ficam mais altas em anos de El Niño. E aí
há maior probabilidade de ocorrência de ondas de calor durante episódios do El Niño, como ocorreu, por exemplo, nos anos de 2023 e 2024. Então, nós estamos monitorando e acompanhando aí as previsões. Em relação à chuva, nós temos impactos também, né, principalmente o aumento do volume de chuvas no sul, né. No norte e no leste da Amazônia, em geral, El Niños de intensidade forte, muito forte, tendem a trazer menos chuva, mas isso é mais para o final do ano, começo do ano que vem, assim como no norte da região nordeste do Brasil, que também, para o ano que vem, a tendência de chuvas abaixo da média, embora tem também um fator do Atlântico. O Oceano Atlântico também tem um papel importante em relação às chuvas no norte da região nordeste. Então, o foco agora realmente em relação ao El Niño fica para a região sul do Brasil em relação ao volume de chuvas e as temperaturas mais altas em praticamente todo o país, com maior possibilidade de ondas de calor em função da intensidade do fenômeno. Na sua opinião, quais os principais cuidados que nós devemos tomar com a chegada do El Niño? Bom, se nós estamos falando para a região central do Brasil, que envolve aí a região sudeste, centro-oeste, o sul da Amazônia, sul da região nordeste do Brasil, nós estamos agora no período seco dessa região, né? As chuvas, elas começam, a estação chuvosa dessa região começa mesmo no mês de outubro, né? Então, nós temos aí ainda o mês de agosto, o mês de setembro, e até meados do mês de outubro, uma estação seca, com o El Niño ganhando intensidade, as temperaturas, portanto, mais altas do que a média. Então, há diversos fatores que podem prejudicar, digamos assim, a população. Um deles aumenta, obviamente, o potencial para a ocorrência de queimadas. Lembrando que queimadas no Brasil, a maior parte das queimadas, elas são provocadas, né? Mas com as temperaturas mais altas, eventualmente a vegetação um pouco mais seca, em função das temperaturas mais altas, há maior potencial de uma pequena queimada se tornar uma grande queimada em função dessa condição ambiental. Nós temos também que pensar que as queimadas, elas trazem a questão da qualidade do ar. Então, é uma preocupação também em relação à qualidade do ar. Então, nessa região central, é o principal fator. Se a gente olhar para o sul do Brasil, a exemplo do que aconteceu, por exemplo, em 2023, e depois aquele grande episódio em 2024, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é o aumento do volume de chuvas. Nós já experimentamos aí ao longo dos últimos dias chuvas intensas, né? Há previsão de chuvas intensas nos próximos dias no Rio Grande do Sul, e à medida que o tempo vai avançando até o final do ano, que é quando nós temos o auge do fenômeno, há maior probabilidade de ocorrência de chuvas intensas no sul do Brasil. Agora, em relação a secas, né, muita gente fala, nós temos que atentar mais para o final do ano, né, nas regiões norte, né, principalmente no norte e leste da Amazônia e norte da região nordeste. Isso nós estamos monitorando. Não dá para saber exatamente qual será a intensidade. Existe também um fator, como eu falei anteriormente, associado ao Oceano Atlântico, mas nós temos que nos preocupar. Agora, como o tema é ondas de calor, Joel, eu acho que é muito importante também mencionar, por exemplo, um artigo que saiu em 2024, de uma pesquisadora chamada Santos, que nós estamos aí muito atentos a essa questão de ondas de calor. O meio meteorológico está trabalhando cada vez mais com o setor de saúde, né? E ela contabilizou em diversas cidades do Brasil, que incluem inclusive a cidade de São Paulo, desde 2000 até 2018, um número de mortes de pessoas associadas a ondas de calor. Então, de 2000 a 2018, o estudo constatou cerca de 48 mil mortes, né, associadas a ondas de calor nessas cidades. E essa é uma preocupação. E principalmente as mortes associadas às pessoas com uma faixa etária mais elevada, acima dos 65 anos. E que moram sozinhas, né? Principalmente mulheres. E aí mulheres têm duas explicações, né? Primeiro, as mulheres em geral vivem mais que os homens.
E segundo, elas ficam mais tempo dentro de casa. Então, é o que o professor Humberto acabou de falar, que está medindo desde dezembro do ano passado. As temperaturas dentro dos ambientes das residências, por vezes, são muito altas. E aí, pode ocasionar algum problema de saúde, principalmente em pessoas que têm já problemas cardiorrespiratórios, né, ou outras enfermidades, elas podem ser acometidas. Essa situação pode ser pior quando, então, nós temos esses períodos com ondas de calor. Boa lembrança, viu, Gilvan, em relação às mulheres. Eu pensei que o fenômeno que acontece na Europa, onde agora, né, esse verão europeu que está matando muitas pessoas que moram sozinhas, né? Eu pensei que esse fenômeno se reproduzisse aqui também no nosso país. Bom, chegou a hora da coluna do nosso especialista em ODS, professor Paulo Almeida. Paulo, quando nós falamos sobre o aumento das temperaturas nas cidades, a adaptação às mudanças climáticas e planejamento urbano, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pode ajudar a orientar políticas públicas para tornar as cidades mais resilientes aos eventos de calor extremo. ODS em pauta. Olha, Joel, é super importante essa relação, essa questão no que diz respeito à orientação e à capacidade de resiliência das cidades. Acho que é um fenômeno que acaba se vinculando a vários ODS, né? Lembrando sempre que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nada mais são do que direcionadores de políticas públicas para vinculação global e que dependem, naturalmente, de que os estados internalizem isso e criem suas próprias políticas. E, sem dúvida, a questão climática, né, ela transpassa vários ODS, mas, em especial, o ODS 13, que fala a respeito, né, da importância, né, das mudanças climáticas e da nossa adaptação para o sistema. Sem dúvida alguma, é o foco principal da fala a respeito dos ODS nessa nossa coluna. E veja só, acredito que a lógica entre os ODS para a questão de políticas públicas e cidades resilientes está literalmente na integração das políticas públicas. Sem que seja possível a condução das avaliações e, consequentemente, das possibilidades de termos nas cidades, nos estados, no Brasil como um todo, uma integração de políticas públicas, os ODS perdem, de certa forma, o sentido. Então, quando se pensa aqui na ilha de calor, como bem falou Gilvan há pouco, a questão, né, da transição, né, não só de energia, mas a transformação do uso de energia entra também nessa conta. Por isso eu diria, Joel, que a integração de políticas públicas, considerando esses impactos, são, de certa forma, a melhor resposta que nós poderíamos ter da integração das políticas públicas por força dos ODS. Naturalmente, isso se dá a partir do momento que a sociedade como um todo participa, o Estado, de uma forma geral, consiga não só criar, mas manter políticas públicas que envolvam, né, setores financeiro, econômico, de uma forma geral, mas principalmente na indução de uma educação ambiental que revele a capacidade que teríamos, né, de ter dessas ações do Estado um maior monitoramento em pré-evento e pós-evento em função de mudanças climáticas. Penso que a saída através de soluções baseadas na natureza, né, como, por exemplo, tetos verdes nas cidades, seria, de certa forma, uma indução prática para que a gente tivesse uma transformação, né, pelo menos no convívio em certos momentos, como diz o professor Humberto, a respeito, né, do calor em superfície, o calor, de certa forma, em ambiente. Penso que, sem essas condições, os ODS eles não têm função. Né? Sem as funções de integração e participação, eles acabam ficando distantes deste olhar que nós vamos ter que sofrer e nos adaptarmos cada vez mais, que são, né, não só as mudanças climáticas, mas essas condições de ilhas de calor, temperatura interna e externa, né, para o convívio das pessoas, porque, de uma certa forma, isso acaba tendo um reflexo final na qualidade de vida e na saúde
de nós que vivemos, né, nesses centros urbanos. Principalmente das pessoas que moram nos grandes centros urbanos, né, do país, Paulo. Mas para que E haja também, Joel, acrescentaria aí a questão, né, etária, né? Crianças ali numa primeira fase da vida e os nossos pessoas, né, idosas no final, que acredito que sofram mais, como você já levantou, a exemplo do que vem ocorrendo na Europa nos últimos dias. Ô Paulo, para que haja essa integração que você acabou de mencionar entre políticas públicas entre o município e o Estado, era necessário que a gente tivesse políticas de Estado e não de governo, né? Como não Perfeito. acontece no nosso país, a gente tem um problema recorrente. Sem dúvida, Joel. E olha, nesse aspecto, a academia tem um papel importantíssimo, né? De fato, não é só a questão da manutenção em si desses temas políticos, mas como comunicamos isso, como a academia, a universidade, né? O conhecimento, de uma certa forma, inclusive tradicional, acabam corroborando para isso. Temos que valorizar cada vez mais esses sujeitos que compõem o mesmo cenário. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre o aumento da temperatura e ondas de calor em São Paulo, com o professor Humberto Ribeiro da Rocha, da Universidade de São Paulo, e Gilvan Sampaio, pesquisador do INPE. No primeiro bloco, nós entendemos porque São Paulo está aquecendo mais rapidamente do que a média global, e como as ilhas de calor têm intensificado esse processo. O Brasil ODS da semana passada discutiu o espraiamento urbano e mostrou que as cidades paulistas têm se expandido em ritmo acelerado, com a substituição de áreas verdes por novos bairros, vias e empreendimentos. Diante desse cenário, surge a questão importante: se o modelo de crescimento continuar com o calor nas cidades, como o calor nas cidades pode evoluir nas próximas décadas? Professor Humberto, no programa anterior nós discutimos como o espraiamento urbano tem ocupado, como acabei de falar, né? Ampliado a ocupação nas cidades paulistas. De que forma esse modelo de expansão urbana pode contribuir para o aumento das ilhas de calor e das temperaturas observadas pela sua pesquisa? De uma forma incremental. Assim como as células vão crescendo, né? As células de forma dendrítica, né? Isso que a arquitetura e urbanismo chama de expansão, difusão urbana, né? E mais popularmente conhecido como espraiamento, vai criando as micro-ilhas de calor e ela vai se estendendo, vai simplesmente se estendendo. A grande preocupação, tem duas grandes preocupações nisso. A primeira é a expectativa do aumento da temperatura global. E a temperatura global, ela também tem sido notada incremental, porque a carbonização da atmosfera não tem se revertido, né? Então, esses picos de ondas de calor vão crescer em proporções muito próximas, tá? Muito próximas. Vão ser crescentes também e vão chegar nessas outras áreas. A outra questão, que eu quero fazer um vínculo com o que o Paulo Almeida disse, que efetivamente o que podemos fazer para remediar isso daí, e ele citou a questão de ações de políticas públicas, ações do governo, enfim, mas eu quero lembrar de uma ação, de uma característica que não é do governo, que é uma característica cultural. Há uma característica cultural de valorização de residências hoje, por exemplo, na forma de caixa box, que ela não tem nem telhado, né? Ela só tem uma laje e essa laje é preta, né? Absorve calor. Você anda aqui por essas áreas que tem esses condomínios nas grandes cidades, é um padrão arquitetônico que precisa de ar-condicionado dentro da casa, né? E que só vem a deteriorar essa questão crítica. E isso na cidade de São Paulo, o aumento do crescimento de prédios, de grandes edificações, principalmente ao redor das estações de metrô,
por causa da mudança do plano diretor, das flexibilizações, está adensando cada vez mais o volume de concreto, né, por metro cúbico, em todas essas regiões que armazena calor. E tudo isso é cultural, e tudo isso é uma opção que o mercado fez, que as pessoas gostam. As pessoas que ainda moram em casas, elas têm a opção de permeabilizar tudo, tudo. Então, por exemplo, eu vou falar aqui na linguagem da pessoa de casa, né? Ela vai reformar uma casa, ela fala, olha, azuleja tudo, que é só passar um paninho e está tudo pronto. Eu quero tudo prático. Então, não existe mais ali o jardim, não existe mais a varanda, não existe mais uma árvore. Uma árvore na frente da casa, esquece, porque ela é nociva, né? Ela arrebenta a calçada, ela arrebenta a tubulação que vai lá para o esgoto, para a água, né? Para o saneamento. Ela é considerada um ser nocivo. Ninguém quer ver isso mais como um elemento útil, né? Então, é uma questão cultural, uma E a questão de... pergunta é, professor Humberto, como nós produzimos uma mudança cultural, já que ela é necessária para melhorar a nossa qualidade de vida, né, na cidade? Então, é que eu estou querendo complementar o que o Paulo disse, porque o Paulo estava querendo ver oportunidades, né? Oportunidades. Então, são as tipologias de esverdeamento da cidade, a arborização viária, ele citou o teto verde, o que vai contra o mercado, viu, Paulo? Vai totalmente contra o mercado. Pois é, esse é um outro ponto, né? Que é a gentrificação, né? Exatamente. E então a criação de parques, tem parques com concepção de praticamente totalmente solarizados, né? Tem vias de concreto para a pessoa andar de bicicleta no parque e grama do lado, ele não está sombreado, né? Tem ilhas de sombreamento, eu não vou falar nome aqui em São Paulo, mas São Paulo tem vários assim. Então, tem todo um aspecto cultural que tem que ser transformado para que se possa... Como fazer isso? Como fazer isso? Bom, eu talvez não sou a melhor pessoa, eu tenho que perguntar para um sociólogo, para um economista, para alguma pessoa que acostumada a experimentar a formação de opinião, né, para perceber para onde vai, nem sou futurologista, né? Eu fico pensando como tecnicamente as coisas estão indo ao contrário, eu estou vendo cada vez o bom futuro mais longe e mais longe. Mas a partir dos seus estudos, você fala, bom, eu constatei isso. A mudança poderia surgir a partir do quê? Bom, então eu vou fazer uma analogia. Vamos fazer uma analogia, tá? Com a mudança do clima, aproveitar o Gilvan, que está aqui também, e lembrar que há 30 anos atrás houve um protocolo de Quioto, que veio do quadro de mudanças climáticas das Nações Unidas, propondo o lançamento dos créditos de carbono. O que quer dizer? A ciência constatou que a carbonização da atmosfera era a principal causa do aquecimento global. Então, como vamos descarbonizar? Indo para a raiz, mudando a matriz energética, certo? Deixar de queimar petróleo e carvão natural. Basicamente era isso. Só que quem paga a conta? Aí veio a grande questão. Quem vai pagar a conta? Aí vieram essas remediações, muito, muito fracas, por sinal, dos créditos de carbono, né? Ou seja, não foram efetivamente úteis, embora importantes, tá? Não quero... Mas a questão vem em quem paga a conta. Então, é a mesma coisa. Imagine uma cidade com várias tipologias de arquiteturas, de casas que são praticamente coladas umas nas outras, já construiu tudo que podia construir. Quem é que vai reverter esse padrão arquitetônico? É o proprietário? Ele possivelmente não tem esse dinheiro. Tá? Nem o mercado quer. Então, a questão vem, possivelmente, em alguma forma que o governo, voltando para o argumento do Paulo, de política pública, não no sentido de forçar, mas de estimular as pessoas a reverterem para um padrão cultural, porque aí, possivelmente, as empresas, os incorporadores, tá? Eles se sensibilizem com isso. Tá? Muito bem, sensibilizar as incorporadoras, mas, Gilvan, quero colocar você nessa conversa aqui.
Nós temos aí a especulação imobiliária, o mercado. Na sua visão de pesquisador, diante de todos esses fatores, como é que nós podemos mudar essa realidade? Bom, primeiro, eu acho que tem um fator importante, que é o seguinte: nós devemos ser mais inteligentes ao lidar com os recursos naturais. Esse é o primeiro ponto, né? O ser humano, da forma como evoluiu, ele não foi inteligente o suficiente para tratar com os recursos da natureza. A abordagem sempre foi muito exploratória e sempre voltada para uma questão de mercado, né? E daí as consequências é que nós estamos observando hoje, né? Não é de hoje, na verdade, né? Já há muitas décadas nós estamos observando as consequências. Então, eu acho que essa é a primeira questão. Agora, esse ponto que o professor Humberto estava falando, né, é sempre muito difícil, né, porque, e aí foge também da minha formação, né, como ele falou, tinha que ser um antropólogo, um sociólogo ou um economista para avaliar essas questões, mas, de fato, quando nós observamos o mercado, é óbvio que muitas vezes tem um incentivo governamental para que um determinado setor se promova e evolua, né? Mas nem sempre é voltado para as questões que nós estamos falando aqui. Então, mas aí, na minha opinião, existe um outro fator, que é o seguinte: a sociedade organizada, de fato, no Brasil, eu acho que ainda não está realmente organizada. E aí tem um fator de educação que precisa ser abordado, porque a gente só vai mudar essa situação, primeiro, com conhecimento, né? E esse conhecimento vem evoluindo ao longo dos últimos anos, educação, né? Mas essas transformações, elas levam tempo, né? Eu costumo sempre falar o seguinte: se você pegar hoje qualquer criança e você, de propósito, pegar um papel e jogar o papel no chão, você é repreendido por uma criança. Mas isso é um processo de muitos anos. Então, da mesma forma que nós estamos falando hoje aqui, desses efeitos de ilha de calor urbano, o aquecimento do planeta em função do aumento da concentração de gases de efeito estufa, como o professor falou, a carbonização, essas consequências que nós estamos hoje passando, requer mais inteligência. E essa mais inteligência tem que ser a partir da educação, né, e as pessoas entenderem que nós temos que lidar com os recursos naturais de maneira mais inteligente. Não há outra forma. Infelizmente, um processo é lento, mas não há outra forma de nós evoluirmos sem passar por esse processo. Paulo Almeida, nós precisamos ser mais inteligentes e, claro, isso demora tempo, né? Segundo o Gilvan, esse processo de mudança é lento. O planeta dá para esperar, né? Que tempo nós temos diante de uma realidade tão nebulosa que vivemos nos dias de hoje? Veja, pensar sempre na fala do Antônio Gutierrez, né? É para ontem. A questão é para ontem. A gente não tem muito tempo aí para esperar todo esse processo. E o que o Gilvan fala é algo que, óbvio, tem toda a pertinência, que o processo educacional de fato, como disse o Humberto também, cultural, né? Está vinculado a isso. E quando nós pensamos nisso, e a fala sobre políticas públicas, vale aqui um agradecimento e não diria uma réplica, né? Mas uma forma de visualizar a fala do professor Humberto, que é que políticas públicas, elas não são só sancionatórias, né? Políticas públicas também são de incentivo, né? E no mercado, essas políticas de incentivo geralmente são traduzidas em cifras, como é que isso vale em dinheiro. Então, esse processo, né, cultural, de mudança, de habitação, por exemplo, nos centros urbanos, eles tendem a ficar cada vez mais individualistas, né? Cada vez mais caros, né? Um imóvel hoje básico num condomínio no interior de São Paulo, você deve gastar 2,5 milhões de reais, que não é para qualquer um. Então, é essa diferenciação que talvez as políticas públicas possam ou devam fazer. Nós, por um outro lado, temos que buscar essa formação educacional
Mas sem jamais esquecermos que existem pessoas que não atingirão esse patamar, né? Pessoas que, de certa forma, estão em situação de vulnerabilidade e que sequer vão se preocupar com essas possibilidades. Concordo, temos que mudar a cultura, fomentar a educação, e esse é o caminho. O detalhe é que, como você perguntou, é para ontem, Joel, nós não temos tanto tempo assim, nós temos que ser um pouco mais ativos e indutivos. Muito E o bem, poder público também. É interessante, Paulo, que o programa de hoje, o tema, é tão interessante que nós acabamos atropelando aqui e tinha muita coisa para perguntar. Por exemplo, no caso da nossa enquete, vamos contar para o Gilvan e para o professor Humberto, nós temos uma enquete no programa de hoje, sempre em relação ao tema de que nós estamos discutindo. E a nossa enquete apresentou um resultado super interessante, chamando você que está nos ouvindo, você pode participar toda semana da nossa enquete, basta acessar a nossa página, observatório3setor.org.br, lembrando que o 3 é em numeral. A pergunta da semana foi: você acha que as cidades brasileiras estão preparadas para enfrentar as ondas de calor cada vez mais intensas? O resultado: 12% diz que sim, 88% não. Nós não estamos preparados, segundo 88%, esse é o resultado da nossa enquete. Nós teremos algumas perguntas para os nossos convidados a respeito desse resultado, mas o tempo urge e nós precisamos caminhar para o final. E queria cumprimentar o professor Humberto, parabéns pela pesquisa, o trabalho no INPE realizado por pesquisadores importantes, um deles está aqui hoje, que é o Gilvan Sampaio. Ao longo do programa, nós vimos o quanto o calor extremo não apenas é uma consequência, né, mas de mudanças climáticas, mas também é da escolha sobre o desenvolvimento das cidades. Professor Humberto, se você pudesse indicar a prioridade para os gestores públicos, a partir do resultado da sua pesquisa, qual seria ela? E eu precisaria da sua resposta, uma síntese para a gente fechar o tema do programa de hoje. Novamente agradecendo a sua presença. Sim, se eu pudesse dizer alguma coisa para os gestores públicos, é pensar mais no presente, tá? Mais no presente, a realidade que está acontecendo, né? Mas o futuro é mais preocupante. O futuro é mais preocupante, então ele precisa governar para as gerações futuras também, né? Então, de forma sintética, é isso. Precisamos governar para o futuro. Tá? Precisamos governar para o futuro. Gilvan, o que essa discussão sobre o aumento das temperaturas em São Paulo nos ensina sobre o futuro das cidades brasileiras? Ainda tempo Primeiro, de torná-las resilientes em relação às mudanças climáticas? eu diria que nós já estamos bem no limite do tempo, né? Nós temos que ter ações realmente contundentes para minimizar ao máximo os efeitos, né? Então, eu costumo sempre dizer que nós temos que saber quão vulneráveis estamos. Nós não sabemos em muitos casos, né? Muitos setores não sabem quão vulnerável está em relação a esses períodos de ondas de calor. Nós temos que fazer, então, medidas de adaptação e mitigação, porque realmente, se nós formos esperar essa situação de se reverter, talvez seja muito tarde, porque, como o professor falou, preocupa muito o futuro. Então, medidas de adaptação e mitigação são muito importantes e qualquer gestor tem que levar isso em consideração nos planos diretores, por exemplo, dos municípios. Na visão dos ODS, Paulo Almeida, qual seria o seu destaque final a respeito das ondas de calor e a preocupação sobre a qualidade de vida e o cumprimento dos ODS, sendo que o nosso país é um dos signatários? Bom, sem querer ser repetitivo, mas embora sendo, né, o destaque seria a integração de políticas públicas, a participação social, o olhar para as pessoas mais vulneráveis. Os ODS têm essa pegada socioambiental, e nós na academia, nos setores, precisamos nos importar
e compreendermos que é no conjunto que talvez tenhamos algumas condições de melhor qualidade de vida para todos, né? Se é que queremos um planeta, de fato, mais urbanizado e cada vez mais sustentável. Eu acho que é por aí, Joel. Chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós falamos sobre o aumento da temperatura e as ondas de calor em São Paulo. Agradecemos a participação do professor Humberto Ribeiro da Rocha, professor titular do Departamento de Ciência Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, da Universidade de São Paulo. Gilvan Sampaio, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. O professor Paulo Almeida, nosso colunista em ODS, hoje com a sua participação especial. Para rever esses e outros programas, acesse observatório3setor.org.br. Siga o Observatório nas redes sociais. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável, inclusiva e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.